Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ler Isaías 27 e 28 e vamos ler também Hebreus capítulo 5, certo? Vamos continuar então a nossa leitura. Isaías 27. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa. Ele matará o monstro que está no mar. O título aqui é Deus ama o seu povo e o salva. Aqui, Leviatã é um animal que a gente não faz muita ideia do que seja, né? Mas aqui é identificado como uma serpente. A gente sabe quem é a serpente das escrituras, né? Para os povos antigos, esse monstro representava as forças do mal. Muito bem, naquele dia o Senhor dirá: cantem a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raízes, e Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram o seu povo? Ou o matou, assim como fez com aqueles que mataram o seu povo? Com o exílio, com Xô e exílio o trataste? Com forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó. E este será todo o fruto do perdão do seu pecado, quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhadas, como se fossem pedras de cal. Os postes da deusa Azerá e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada está solitária, é habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastaram os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Aqui no caso, com ele, não o Israel, mas essas nações idólatras. Então nós temos aqui um texto que nos lembra que Deus acertará as contas com os ímpios, com os idólatras, com todos os povos que rejeitaram a Deus. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo, em Jerusalém. Todos os que foram espalhados serão convocados para adorar o Senhor, virão de todos os cantos para adorar o Senhor. Uh, minha avaliação, né, dessas profecias é que elas se cumprem em Cristo, no sentido de que gente de todos os povos se voltam para Deus em Cristo para adorá-lo, porque Cristo é o Monte Santo de Deus. Cristo é o, o lugar santo, o templo. Lembra aquela passagem de Jesus, se não me engano, em João 2, quando ele fala: destruam esse templo e em 3 dias eu
eu reconstruirei, e ele se referia ao seu corpo. Por isso eu acredito que isso se aplica em Cristo, mas ainda há um cumprimento dessa profecia que ainda há de se cumprir de forma consumada, de forma completa. Então, as profecias têm elementos diversos de aplicação em Cristo, aplicação escatológica, né, do último dia mesmo, de fato, que no linguajar bíblico os últimos dias são aqueles desde a primeira vinda de Cristo até a última. Mas quando fala naquele dia específico, pode se referir ao último dia, ao dia final. Capítulo 28. Ai de Samaria! A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Bom, Samaria foi a capital do Reino do Norte, e Efraim, embora seja uma tribo, né, um dos filhos de José, inclusive, o Reino do Norte, eu já falei isso algumas vezes, o Reino do Norte, por vezes, especialmente aqui em Isaías, é chamado de Efraim. Judá, Reino do Sul, Efraim, Reino do Norte. Então, quando falar Efraim, é o Reino do Norte. Quando falar Samaria, é a capital do Reino do Norte. Versículo 2: Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, julgará tudo no chão. Como chuva de pedras, como tormenta destruidora e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante de seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Então está falando de juízo sobre o Reino do Norte e uma esperança ainda para esse restante do povo. Versículo 7. Mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas. Olha só como eles são descritos aqui, como gente que cambaleia por causa do vinho e não fica em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas, para a gente ver como houve um período de grande degradação moral e espiritual do povo. Se não a maior parte do tempo, né? Mas nesse período de Isaías a coisa era realmente muito feia. Cambaleiam por causa da bebida forte, são vencidos pelo vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças. Porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento? E a quem ele quer explicar a mensagem? Às crianças desmamadas e aos que acabaram de ser afastados do seio materno? Porque é beabá, beabá, blá blá blá, blá blá blá, pouco aqui, pouco acolá. Pois bem, por meio de lábios zombateiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo, ao qual ele disse:
Este é o descanso. Deem descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Assim a palavra do Senhor lhes será um beabá, beabá, blá blá blá, blá blá blá, pouco aqui, pouco acolá, para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados e enlaçados e presos. Eu precisaria estudar um pouco mais essa passagem para entender aqui algumas coisas, né? Mas é possível que esse fraseado que foi aqui traduzido dessa forma, beabá, beabá, blá blá blá, blá, talvez fosse um deboche que, que os israelitas faziam de línguas estrangeiras, talvez. E aí ele diz aqui que por meio de lábios zombeteiros e de língua estranha o Senhor falará a este povo, que é o que de fato acontece hoje, né? Por exemplo, a evangelização para os povos, o povo judeu, por exemplo, vem por meio de estrangeiros, né? Esse povo foi, o povo de Deus, ele foi rebelde e agora é por meio de lábios estrangeiros, de língua estrangeira, que a palavra de Deus é pregada, né? Uma língua não conhecida por eles. Mas certamente tem muito aqui ainda a ser explorado e que aqui eu não tenho como a gente aprofundar mais do que isso. Portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém, que vocês dizem: fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira, o nosso esconderijo é a falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Essa palavra aqui, ela é reproduzida no Novo Testamento pelo apóstolo Pedro, né, também pelo apóstolo Paulo, e como uma referência a Cristo, né? Cristo é a pedra angular, que dá o ângulo, que dá a base de sustentação para todo edifício. Ou seja, todo edifício construído ali em Jerusalém pelos profetas e sacerdotes seriam destruídos, né? Os falsos profetas, obviamente, porque aquele edifício seria destruído. O edifício que seria assentado ou seria construído seria a partir de uma pedra que Deus colocaria, e ele fez isso por meio de Cristo Jesus. Deus destruiu toda a construção de sacerdotes e falsos profetas, pôs ali uma pedra, Cristo, seu Filho, e por meio dela todo edifício então é construído. Ela é que dá a régua, o prumo, o sustento, a firmeza para todo edifício. O granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará. Porque passará manhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será simplesmente um horror o entender a mensagem. Porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará, como no monte Perazim, ficará irado, como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra alheia, e para executar
a sua tarefa estranha. E agora parem de zombar, para que as correntes que os prendem não se tornem mais fortes. Porque já ouvi o Senhor dos Exércitos falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não. Pelo contrário, depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos, a cevada no devido lugar e o centeio nas bordas, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque não se debulha o endro com instrumento de trilhar, nem se passa a roda de carro sobre o cominho, mas o endro é debulhado com uma vara, e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam por cima dele, mas os seus cavalos não esmagam os grãos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Esse trecho aqui é muito interessante. Caberia aqui uma reflexão mais extensa, porque aqui está falando, né, como Deus é sábio, com uma parábola, né, uma questão tão prática, que a gente não está acostumado com o contexto da agricultura, mas aqui está falando, olha, como é que se semeia tal coisa, como é que se semeia tal coisa, como é que se semeia tal coisa. Tem um jeito certo. E quem que ensinou o lavrador a fazer tudo isso, né? Olha aqui, o seu Deus o instrui devidamente, o ensina. É Deus quem dá sabedoria, quem dá entendimento para o homem para lidar com a terra de modo específico. É assim que você trata com isso, é assim, dessa outra forma que você trata com aquilo, e assim por diante. Né? Então a sabedoria de Deus expressa no modo como os homens cuidam da terra. É Deus quem dá essa instrução, é Deus quem dá essa inteligência. E agora vamos a Hebreus capítulo 5. Continuando aqui essa carta aos Hebreus, para que perseverem em Cristo, ele diz aqui: cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas a Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Então, a gente viu aqui a menção dos sacerdotes no texto de Isaías, aqui está falando de sacerdote também. Eles são escolhidos dentre os homens, eles são postos num ofício a favor dos homens para oferecer os sacrifícios pelos pecados deles. Versículo 2. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo é rodeado de fraquezas. Então o sacerdote, ele entende, porque ele é também inclinado a toda sorte de fraquezas. Por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados. Olha só, tanto do povo como de si mesmo. Então, sempre foi assim, o sacerdote, ele também oferecia pecado, oferecia sacrifício pelos seus pecados e também pelos do povo. E ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Abraão. Ou seja, ninguém pode se nomear sacerdote, se nomear, né, representante de Deus ao povo, do povo a Deus. É algo que Deus designa. Né? É algo que Deus é quem faz, Deus é quem chama. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo, olha só. Ele não se colocou na posição de sumo sacerdote, né? Ele não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, eu hoje te gerei. Essa voz veio do céu, quando, da ocasião do seu batismo, por exemplo, testemunho a tanta gente que estava ali rodeando, né, de que ele era o filho ungido, né, de Deus. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que é uma aplicação daquilo que foi dito lá no Salmo 110, versículo 4,
Está aplicando isso a Jesus, dizendo que ele é sacerdote, mas não segundo a ordem levítica. Quem eram os levitas? Ou melhor, quem eram os sacerdotes no contexto do povo de Deus? Os filhos de Arão. Arão era um levita, tinha lá a tribo de Levi. Arão era um levita e a família dele era a família sacerdotal. Então não eram todos os levitas que eram sacerdotes, tinham, mas todos os sacerdotes eram levitas, tá? Então aqui é dito o seguinte, uma aplicação lá do Salmo 110 a Cristo, ele é sacerdote não segundo a ordem levítica, porque nem levita Jesus era, ele não era da tribo de Levi. Ele era de qual tribo? Da tribo de Judá. Então ele não poderia ser sacerdote, um sacerdote levítico. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Que aí a gente precisaria fazer um estudo mais delongado, né? Mas aqui, veja, nós temos lá em Gênesis 14, se eu não estou enganado, vamos confirmar aqui. Gênesis 14, olha só, é quando Melquisedeque abençoa Abraão. Esse Melquisedeque era um rei chamado Rei de Salém, né? Ele era, deixa eu ver onde aparece aqui, em algum lugar, acho que não aqui fala que ele era Rei de Salém. Ah, tá aqui, ó, Rei de Salém, né? E mais, ele era, olha só, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ou seja, ele era filho de Abraão, ele não era filho de Abraão, portanto ele não teria nem como ser levita. Os levitas vieram depois, né? Abraão, Isaac, Jacó. Jacó teve o Levi, da onde vem a tribo, os levitas. Esse Melquisedeque, ele nem é nada de Abraão, nada de Abraão. Ele surge do nada na história, aparece aqui em Gênesis 14, quando Abraão está voltando de uma guerra. Melquisedeque traz até Abraão pão e vinho, que é justamente os elementos, coincidentemente ou não, né? Os elementos da ceia do Senhor. Ele vem, oferece pão e vinho para Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo. Portanto, o dízimo é anterior à lei, para a gente ver, né? O rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é digno do nosso dízimo. Não é nem porque está na lei, é porque sempre foi, né? Bom, enfim, deixa eu voltar aqui para o texto aqui. Mas esse é Jesus. A Bíblia diz que ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Esse homem que a gente não sabe de onde ele veio, para onde ele foi. É isso. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa é a afirmação poderosa aqui dessa carta aos Hebreus, né? Então, Melquisedeque, a história dele é mencionada em Gênesis 14, é referida novamente no Salmo 110 e é aplicada aqui em Hebreus capítulo 5 a Cristo Jesus. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, essa partezinha aqui é muito interessante. O autor de Hebreus, ele está dando uma bronca no pessoal, que eles já deviam ser mestres, eles
Eles já conheciam tanta coisa. Eles já conheciam todo o Pentateuco, toda a revelação do Antigo Testamento. Era só comparar e ver. Cristo é a realização de tudo que foi anunciado. Mas não, eles estavam ali tendo que ouvir o leitinho, ouvir a papinha, porque eles não tinham condições ainda de receber alimento sólido. E, meus irmãos, muitas vezes essa palavra aqui pode se aplicar a nós também, né? Você, eu não sei há quanto tempo você já é convertido, o Senhor Deus te chamou das trevas e te trouxe para a luz, independentemente do tempo que você decorrido desde que você conheceu o Senhor enfim, você precisa entender uma coisa: deve haver progresso. Deve haver progresso. Precisa ser notório na sua vida. O que você é hoje precisa ser, em termos de maturidade, mais avançado do que no passado. Em termos de conhecimento, você hoje precisa conhecer mais a Deus do que no passado. Você precisa ser mais maduro, mais convicto, mais firme, mais conhecedor do que foi no passado. E se você está conhecendo as coisas de Deus hoje, tem sido a primeira leitura bíblica que você está fazendo, saiba, daqui 5 anos você já deverá ter lido a Bíblia mais umas 3 ou 4 ou 5 vezes, e você precisará estar mais maduro do que é hoje. Infelizmente, a gente vê muita gente com muitos anos de caminhada cristã precisando de leitinho, precisando de papinha. Por quê? Porque ainda não se apegou a Cristo. Está apegado à opinião dos outros. Está apegado ao que disseram ou ao que pensam sobre eles. E aí é imaturidade. Precisa voltar a ouvir o leitinho de novo. Precisa conhecer Jesus. Precisa entender quem é o seu Salvador e a grandiosidade do Evangelho, do poder de Deus. Fica aqui uma palavra de exortação para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente progredir, né? E avançar cada vez mais na fé. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é muito bom conosco, ao nos dar o banquete da tua palavra. Cada dia um prato delicioso, cada dia um alimento nutritivo. Como é bom, Senhor. Como foi bom ler Isaías e ver as tuas palavras, ó Deus, de graça e misericórdia para com o teu povo, de destruição dos ímpios e dos idólatras. Senhor, muitas coisas a gente não compreende numa leitura dessa maneira, precisariam ser estudadas com mais afinco para a gente compreender. Mas, ó Deus, as coisas mais evidentes, as coisas claras são maravilhosas. E a gente se alimenta com tudo isso. O texto que falou da tua sabedoria ao mostrar, ao ensinar para os homens como lidar com a natureza, de fato é maravilhoso. A tecnologia e todo o avanço humano, é o Senhor quem instrui o ser humano a fazer essas coisas. Toda a sabedoria e toda a verdade vem do Senhor. Não vem não vem de Satanás, não vem do próprio homem, vem do Senhor. Se há progresso na tecnologia, avanços, é porque o Senhor foi bondoso com a humanidade e permitiu isso. E ensinou aqueles que descobriram essas coisas. Da mesma forma, Senhor, estamos alimentados e alegres e satisfeitos pela leitura de Hebreus 5 e essa maravilhosa conexão de Melquisedeque com Cristo. O sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. Uma leitura rápida, não dá para a gente aprofundar tanto esse conceito, mas que bela revelação. Que a nossa alma se alimente, se fortaleça dessas coisas. Dá-nos crescimento espiritual, maturidade. Pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais, se Deus quiser.